Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite para você. Boa noite. 25 quilos de MDMA foram apreendidos no aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo. A droga sintética estava escondida numa carga de peças automotivas. Nas mãos do policial, parte da remessa de eixos de caminhão. O produto veio da Alemanha. A carga foi localizada durante uma operação da Polícia e da Receita Federal. Os 3 cães que nós utilizamos, todos os 3 indicaram essa carga. Então, a chance era grande de ter ali entorpecente. Os agentes precisaram serrar as peças para chegar aos 25 quilos de MDMA. Ninguém foi preso. Um inquérito policial vai investigar a origem da droga, os responsáveis pelo envio e quem iria receber os entorpecentes. Tem um CNPJ, muitas das vezes, laranja. Então, o real adquirente dessa carga, ele não aparece de forma alguma. Por isso que tem que ser feita uma investigação mais minuciosa para poder identificar a quadrilha que está trazendo essa droga para o país. Essa é a terceira apreensão de drogas sintéticas no aeroporto de Viracopos este ano. 55 quilos foram tirados de circulação. No maior aeroporto da América Latina, em Guarulhos, a Polícia Federal apreendeu de janeiro a setembro 424 quilos desse tipo de droga. Situações como essa têm sido cada vez mais comuns. Um levantamento da Secretaria da Segurança Pública mostra que no ano passado, drogas sintéticas como MDMA foram responsáveis por quase 19% das apreensões. Ficaram atrás apenas da maconha sintética, com 45% das apreensões feitas no estado de São Paulo. De acordo com esta toxicologista, o MDMA é uma substância perigosa que age assim que cai na corrente sanguínea. O indivíduo vai ficar eufórico, vai ter sintomas, efeitos de taquicardia, a pressão arterial se eleva, o ritmo da frequência respiratória também é elevado e, principalmente, o aumento da temperatura corporal. Os entorpecentes produzidos em laboratórios são um problema global. Segundo um relatório das Nações Unidas, há cerca de 50 milhões de usuários de drogas sintéticas no mundo. Veja agora outros destaques do dia. Eleitores de 51 cidades vão às urnas amanhã no segundo turno das eleições municipais. Presidente Lula cancela a terceira viagem internacional e Alckmin vai representar o Brasil na COP29. Nossos repórteres mostram a venda ilegal de remédios para diabetes também usados para emagrecer. No Oriente Médio, Israel diz que concluiu os ataques contra bases militares no Irã. E aqui no Brasil, a alta no preço pode reduzir a quantidade de azeitonas nas pizzas. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. Remédios para o controle do diabetes, também usados para emagrecimento, são vendidos de maneira ilegal nas redes sociais. Muitos desses produtos são falsos e podem conter apenas insulina, que usada sem orientação médica pode levar à morte. A venda de medicamentos injetáveis para emagrecimento sem receita médica acontece livremente na internet. O vendedor diz que o remédio não está mais disponível em farmácias, o que é mentira. Foi descontinuado, não vende mais. Quem tem pode vender, mas mais no Brasil não vai chegar. Não há qualquer garantia sobre a origem e a autenticidade dos remédios oferecidos com valores bem mais baixos. A caneta injetável precisa ficar guardada em geladeira. Ao comprar clandestinamente, a pessoa não sabe se o armazenamento foi adequado. A empresa responsável pela plataforma onde os anúncios foram publicados diz que proíbe a venda desse tipo de produto. Esta semana, a fabricante alertou sobre a falsificação do medicamento. A nota foi divulgada depois que, no Rio de Janeiro, uma mulher foi internada ao usar um produto pirateado. Segundo os médicos, a paciente, que já teve alta, apresentou sintomas graves que foram difíceis de identificar. A Secretaria da Segurança Pública do Rio de Janeiro informou que o caso segue em investigação.
O medicamento teria sido comprado numa farmácia. Ao menos 3 lotes falsificados foram identificados pela Anvisa. Houve casos em 6 cidades do país. Os criminosos pegam canetas que aplicam insulina e adesivam com a marca do remédio popularmente usado para emagrecer. Nas canetas falsas não há semaglutida, substância que induz a perda de peso. Apenas insulina, que é utilizada no tratamento do diabetes. Essa substituição pode até levar à morte, alerta o endocrinologista do Hospital Moriá. Existe um risco da glicose baixar por conta do efeito da insulina e, a depender do quanto essa glicose baixar, o paciente pode entrar em coma e efetivamente vir a óbito. Tanto o tratamento do diabetes como do emagrecimento devem ser feitos com orientação médica. Essas medicações elas só deveriam ser utilizadas com orientação e supervisão médica. O que nós temos visto hoje em dia é que é um boom de pessoas utilizando as medicações sem a orientação de um profissional de saúde adequado. Foram enterrados os corpos das 3 vítimas do tiroteio que fechou uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Os suspeitos ainda não foram identificados pela polícia. A despedida ao motorista de aplicativo reuniu dezenas de amigos e parentes. Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, estava ao volante quando foi atingido por um disparo. O passageiro que estava no carro assumiu a direção depois que Paulo Roberto foi baleado. Os dois seguiram até um hospital, mas o motorista já chegou morto à unidade. Este ano, 88 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio. 18 morreram. Paulo Roberto deixa 3 filhos e 6 netos. Ele tinha muito medo. Ele, assim, 3 horas, estourando no máximo 4 horas da tarde, ele estava em casa. E aconteceu 7 horas da manhã, né? O dia claro, num lugar movimentado. Mais cedo, o corpo de Renato Oliveira Alves Reis, de 49 anos, foi enterrado na Baixada Fluminense. Ele estava num ônibus quando houve o tiroteio. Ele indo trabalhar, ele estava levando até o nosso café da manhã e tal, para a gente tomar café todos juntos. E assim, o Renato não tinha o que falar mal dele, só exemplo para todos nós. A terceira vítima do confronto, o motorista de caminhão Geneilson Eustáquio, de 49 anos, foi sepultado ontem. Ele também foi atingido no confronto que fechou a Avenida Brasil por 2 horas durante o tiroteio entre policiais militares e traficantes no Complexo de Israel, na zona norte do Rio. A inteligência da Polícia Militar acredita que o ataque a inocentes tenha ocorrido porque as equipes estavam perto de prender o chefe do tráfico da região. A Polícia Civil tenta identificar de onde partiram os disparos. Na próxima terça-feira, uma comitiva da Secretaria Nacional de Segurança Pública vai se reunir com integrantes do governo do Rio para discutir ações que ajudem no combate ao crime organizado. O policiamento segue reforçado na região. Os órgãos de um dos policiais mortos por um atirador em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foram doados a 4 pessoas. O militar tinha 31 anos e foi baleado assim que chegou para atender a ocorrência de maus-tratos. Após a confirmação da morte de Rodrigo Weber Vols, a família decidiu doar o coração, os rins e o fígado do soldado, atingido no ataque a tiros na cidade de Novo Hamburgo entre terça e quarta-feira. Rodrigo foi um dos primeiros a atender a ocorrência e foi baleado 3 vezes. Os órgãos foram doados a 4 pessoas. A doação de órgãos só é possível quando ocorre parada cardiorrespiratória ou morte cerebral e com autorização da família. Foi o que aconteceu com o soldado Rodrigo. No Brasil, a fila de transplantes é definida por meio do Cadastro Nacional. Portanto, os receptores podem ser de qualquer lugar do país. Quando se tem uma doação de órgãos, os dados do doador são imputados no sistema e esse sistema, de acordo com as características do doador e as características dos receptores, ele vai fazer o cruzamento das informações e colocar a lista na ordem, né?
por critérios de tempo de lista e de gravidade da doença. A mãe e a cunhada do atirador, uma policial militar e um guarda municipal seguem hospitalizados. Ao todo, 8 pessoas ficaram feridas. Além do suspeito, morreram o pai e o irmão dele, além de 2 policiais militares. O caminhoneiro Edson Fernando Cripa, de 45 anos, sofria de esquizofrenia e tinha 4 armas em casa. Ele reagiu atirando quando a polícia chegou à casa da família na noite de terça-feira, após uma denúncia de maus tratos contra o casal de idosos. O soldado Rodrigo Weber Vols era casado e atuava na Brigada Militar desde 2016. O corpo dele foi sepultado na sexta-feira em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Eleições 2024, quase 34 milhões de eleitores vão às urnas amanhã para escolher prefeitos de 51 municípios. Hoje em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral reforçou a integridade das urnas eletrônicas. Em todo o país, a votação começa às 8 da manhã pelo horário de Brasília e termina às 5 da tarde. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, mesmo que não tenha justificado a ausência. Isso porque a Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição independente. O Tribunal Superior Eleitoral realizou hoje a cerimônia de verificação dos sistemas responsáveis pela recepção e soma dos votos dos eleitores. O procedimento é padrão e acontece sempre na véspera de cada turno do pleito. O objetivo é confirmar que não houve nenhuma modificação no sistema. 8 entidades fiscalizadoras participaram da cerimônia e comprovaram a integridade dos dados. O objetivo desse momento, o objetivo dessa cerimônia é assegurar que os sistemas que estão instalados aqui no TSE são aqueles que foram lacrados. Quem estiver fora do domicílio eleitoral poderá justificar a ausência no segundo turno pelo aplicativo e-Título durante o horário de votação ou presencialmente nas zonas eleitorais. O aplicativo pode ser baixado até às 23 horas e 59 minutos de hoje. A justificativa do primeiro turno pode ser feita até 5 de dezembro, já a do segundo até 7 de janeiro de 2025. O eleitor pode votar com camiseta, adesivo e broche de candidato ou partido e também levar a colinha com o número do candidato que pretende votar. Celulares não são permitidos na cabine de votação. Boca de urna, distribuição de propaganda eleitoral e comícios também são proibidos neste domingo. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo aproveitaram o último dia de campanha para tentar convencer eleitores indecisos em bairros da periferia. Pela manhã, Guilherme Boulos, do PSOL, participou de uma carreata saindo da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. Ele estava acompanhado da vice na chapa Marta Suplicy e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O candidato que está atrás nas pesquisas busca, nesta reta final, os votos dos indecisos. Boulos pediu ainda que os eleitores não deixem de ir às urnas neste domingo, já que no primeiro turno a cidade registrou um alto índice de abstenção que passou de 25%. Boulos também fez um balanço positivo de toda a campanha até chegar ao segundo turno. Ele afirmou que reuniu um time competente para administrar a cidade e que está confiante na vitória neste domingo. O que eu estou pedindo para a população de São Paulo é que me dê essa chance, que nos dê essa chance para mim, para Marta Suplicy, minha vice, para que a gente possa construir os próximos 4 anos recuperando dignidade numa cidade mais humana, que coloque São Paulo no lugar que ela merece. À tarde, o candidato fez campanha na comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital. O candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, começou o dia na zona leste de São Paulo, onde foi recebido por apoiadores e realizou uma carreata. Nunes acenou para moradores e comerciantes, para conseguir o apoio dos eleitores indecisos e tentar convencer quem não votou no primeiro turno. O candidato falou sobre propostas para saúde, educação e prevenção de enchentes em regiões mais vulneráveis. A gente fez aqui um trabalho na Zona Leste inteira muito forte. Era uma região que tinha muito alagamento, muitas enchentes. Nós fizemos muitos investimentos. Você pega em Guaianazes, o Jardim Minerva alagava tudo. Eu fiz a canalização
ali do córrego Itaquera-Mirim já minimizou bastante, mas a gente já tem muita coisa ainda para fazer. No último dia de campanha, o foco de Ricardo Nunes foi o eleitorado de bairros periféricos. No início da tarde, o candidato também esteve na comunidade de Heliópolis, a maior da capital paulista, e disse estar otimista para o resultado da eleição. À tarde, Nunes continuou com a agenda na zona sul de São Paulo e participou de uma caminhada no bairro do Grajaú. O presidente Lula cancelou a terceira viagem internacional por causa do acidente doméstico que sofreu há uma semana em Brasília. Lula iria ao Azerbaijão para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Agora, a delegação brasileira vai ser chefiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A orientação médica é que o presidente evite viagens longas depois da queda no banheiro no Palácio da Alvorada. Lula já havia cancelado viagens à Rússia e à Colômbia. O presidente também cancelou a viagem a São Paulo e não vai votar no segundo turno das eleições. Vamos mudar um pouco de assunto? Em São Paulo, as pizzarias vivem um dilema: cobrar mais caro pela pizza ou reduzir a quantidade de azeitonas na receita. É que a seca e o calor na Europa continuam afetando os preços da azeitona e do azeite de oliva aqui no Brasil. R$ 38,00, R$ 45,00, R$ 49,00. O preço do azeite no supermercado assustou a Fernanda. A gente pagava o quê? 20 e poucos reais no azeite, está quase 50 já. Em frente às prateleiras, o José também se espantou. Já eu chego aqui no mercado e troco meu carro por um azeite, porque cada vez que eu venho tá mais caro, tá impressionante. Ele informava a vizinha por telefone quanto custava cada marca. E o que ela falou quando você falou os preços? Aqui tá muito caro, vai deixar o cartão dela virar e aí ela compra depois. A Simone olhou, até decidir o azeite que ia levar. Ela admite que reduziu a quantidade do produto, mas será que ela sabe por que o preço subiu tanto? Não sei. A explicação não é difícil de entender. Segundo este economista, a seca maltratou as oliveiras na Europa, de onde saem quase 70% do azeite para todo o planeta. As oliveiras são uma cultura permanente e demoram um tempo para voltar a produzir com a mesma qualidade. Uma planta que ela fica machucada, por exemplo, por um estresse hídrico num determinado período, já acaba comprometendo a safra do período seguinte. A crise na safra das oliveiras europeias não afetou apenas o preço do azeite. O fruto da árvore, as azeitonas, também sofreram impacto. Isso fica claro, por exemplo, nas pizzarias. Algumas, inclusive, estão pensando em reduzir o número de azeitonas um pedaço de pizza. Mas o cliente é que vai decidir se aceita comer uma pizza como essa, grande, com menos de 8 azeitonas. O importante é que tenha, não precisa ter em todos os pedaços, mas ok, tendo é suficiente. O dono da pizzaria considera que vai fazer uma boa economia, principalmente levando em conta a evolução dos preços do quilo da azeitona. A preta média, por exemplo, custava cerca de R$ 13,49 em novembro do ano passado e agora não sai por menos de R$ 30,90, um aumento de quase 130%. A gente também tem o estudo para implantar em nossos canais digitais a opção que no momento que o cliente selecionar o produto, ele vai ser obrigado a selecionar a opção sem azeitona ou com azeitona. 2 pessoas seguem desaparecidas por causa das chuvas em São Paulo. Em Campinas, no interior do estado, as buscas por uma jovem de 18 anos que foi levada pela correnteza já duram 3 dias. Sara de Souza voltava do trabalho quando foi arrastada pela enxurrada, como você vê aí nas imagens. Em Jandira, na região metropolitana, bombeiros também procuram por um homem que caiu num córrego. Ele está desaparecido desde o dia 23. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri para saber como fica o tempo neste domingo de segundo turno no Brasil. Lid, boa noite. E em quais regiões os eleitores têm que ficar atentos com a chuva? Vamos lá, Giovana. Olha só, vai chover em boa parte do sudeste, centro-oeste e norte do país. Boa noite para você. Leandro, boa noite. E boa noite para você de casa. Temos uma frente fria estacionada no oceano na altura do Espírito Santo. Ela atrai a umidade e forma um grande corredor de chuva sobre a faixa central do país. Em Brasília e em Vitória, o dia já pode amanhecer com temporais. As temperaturas sobem durante o dia,
com máximas entre 26 e 29 graus. Em Belo Horizonte faz até 26 graus e a chuva ganha força à tarde, acompanhada de rajadas de vento que podem chegar aos 70 quilômetros por hora. Em São Paulo, domingo nublado e com possibilidade de chuva. As temperaturas caem e faz até 20 graus. A segunda será um dia com muitas nuvens e temperatura mais amena. A chuva pode vir a partir da tarde, máxima de 23. Na terça pode chover logo cedo e os termômetros não passam dos 22 graus. Hoje, os estados de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais foram os que mais tiveram chuva. Nas imagens de satélite, podemos observar as áreas chuvosas, destacadas pelas manchas coloridas. Amanhã, a frente fria canaliza a umidade da região norte até o sudeste do país. No giro de temperaturas, faz até 22 graus neste domingo à tarde em Florianópolis. No Rio de Janeiro, 24. Em Goiânia, 31. No Recife, 28. E até 37 em Manaus. Tempo Delivery. O Leandro e a Adriana são de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Oi, casal. Se preparem para um domingo de muitas nuvens com chuva a qualquer hora. Faz até 31 graus. Na segunda, chove à tarde, máxima de 29. Na terça, o sol aparece entre nuvens e pode chover à tarde. A Ione está de olho na previsão para Barra Velha, Santa Catarina. Boa noite, Ione. Domingo de sol entre muitas nuvens, sem chuva. Faz até 22 graus. Na segunda, previsão de chuva à noite, máxima de 24. Na terça, chove rápido durante o dia. Para participar do Tempo Delivery, basta postar uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Giovana, Leandro. Obrigada, Lid. Valeu, Lid. Veja a seguir como comerciantes do Pará transformam matéria-prima que iria para o lixo em produtos sustentáveis. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza testes de vacina inédita para a hanseníase. Nos Estados Unidos, Donald Trump reforça o discurso contra a imigração ilegal e Kamala Harris aposta no apoio de Michelle Obama para conquistar votos. Israel afirma ter encerrado os ataques ao Irã depois de um bombardeio contra alvos militares em Teherã, capital do país. Líderes mundiais pediram moderação para evitar uma nova frente de batalha no Oriente Médio. O governo iraniano disse hoje que a determinação do país em se defender não tem limites, mas não falou em retaliação. Na madrugada de sábado, horário local, Israel atacou instalações de produção e lançamento de mísseis perto da capital Teherã. 4 soldados morreram. O exército israelense divulgou imagens da preparação dos caças antes dos ataques, que foram acompanhados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo ministro da Defesa, Yoav Gallant. O bombardeio foi uma resposta, segundo o governo, a meses de ataques contínuos. O último no dia 1º de outubro, quando o Irã lançou quase 200 mísseis contra o território israelense. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que Israel tem direito de se defender e pediu moderação dos países. O governo brasileiro condenou a escalada do conflito e pediu máxima contenção. Os Estados Unidos foram avisados, mas não participaram das ações contra o Irã. O presidente americano Joe Biden disse hoje que espera que tenha sido o último ataque no conflito entre Israel e Irã. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o início dos testes de uma vacina inédita no combate à hanseníase. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos da doença, que é transmitida de pessoa para pessoa por uma bactéria. Seu Célio havia recebido um diagnóstico errado de reumatismo. Apenas 3 anos depois, os médicos perceberam que, na verdade, ele era portador de hanseníase. A doença pode provocar lesões graves na pele e nos nervos. Para mim foi terrível, né? Ter perda de sensibilidade nas mãos e perder uma visão.
entendeu? Até me adaptar, eu tive que me adaptar a essa questão. O Brasil é o segundo país com maior número de casos de hanseníase no mundo, ficando atrás apenas da Índia. Segundo o Ministério da Saúde, de 2014 a 2023, 245 mil pessoas foram infectadas. Só no ano passado, houve mais de 22 mil novos registros da doença. Uma vacina inédita para a hanseníase será testada no Brasil pelo Instituto Oswaldo Cruz e que já atua no atendimento a pacientes com a doença. A Lepvax, como está sendo chamada, será o primeiro imunizante para a doença avaliado no país. Apesar da eficiência comprovada do tratamento padrão disponível no SUS, existe ainda um elemento que a gente precisa adicionar para dar uma resposta para essas pessoas afetadas. E a vacina, pelo fato dela induzir uma proteção duradoura, ela pode ser esse elemento-chave. O estudo terá a participação de 54 voluntários sadios. Além de avaliar a eficiência, a pesquisa vai investigar a segurança em 2 formulações da vacina, com baixas e altas doses de antígeno. Se os resultados dos estudos forem positivos, a vacina para a hanseníase poderá, no futuro, fazer parte do calendário nacional de imunização. Na Ucrânia, uma mulher foi resgatada dos escombros depois de mais um ataque russo. O Serviço de Emergências da Ucrânia divulgou o vídeo do trabalho dos socorristas que precisaram cortar e retirar vigas de concreto. A mulher, que ficou horas soterrada, foi resgatada com vida. Mísseis russos atingiram edifícios e um hospital em Dnipro, no sudeste do país. 5 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas, entre elas uma criança e um adolescente. O Equador está às escuras. O governo do país ampliou os cortes de energia de 8 para 14 horas por dia. A decisão foi tomada porque o Equador enfrenta a pior seca das últimas 3 décadas. A falta de chuvas reduziu o nível dos reservatórios nas usinas hidrelétricas responsáveis pela produção de 70% da energia do país. A Confederação das Indústrias do Equador afirmou que as perdas provocadas pelos apagões chegam a mais de 67 milhões de reais por hora de interrupção. Vamos falar agora de eleições americanas. O início da votação presidencial foi antecipada. Em Michigan, atraiu os 2 candidatos ao estado. Kamala Harris aposta no apoio de Michelle Obama para conquistar mais votos para o Partido Democrata. Já Donald Trump reforçou o discurso contra a imigração ilegal. Michigan é decisivo para os candidatos porque no estado ainda há muitos eleitores indecisos. Trump escolheu a cidade de Nove para fazer o primeiro comício do dia e convidou líderes muçulmanos para subir ao palco. Falou sobre a preocupação com o Oriente Médio depois dos ataques israelenses contra o Irã. O ex-presidente repetiu um discurso contra a imigração ilegal. Os Estados Unidos são a lata de lixo do mundo, disse ele, se referindo às pessoas que querem entrar no país ilegalmente. No penúltimo fim de semana de campanha, Trump ainda vai para a Pensilvânia. Kamala Harris também intensificou o ritmo de campanha. Foi a Portage, onde se encontrou com profissionais de saúde e estudantes de medicina. Em Kalamazoo, a candidata mais uma vez reforçou a importância das mulheres à frente da política e contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Obama. Ao contrário do marido, o ex-presidente Barack Obama, que há algumas semanas vem se dedicando à campanha de Kamala Harris, Michelle vinha evitando participar de eventos eleitorais. A imprensa americana chegou a comentar que ela estaria com medo após os episódios de violência já registrados. Esta foi a primeira vez desde a convenção do partido que ela discursou ao lado de Kamala Harris. Michelle voltou a empolgar a plateia e disse que Kamala é a candidata que mais representa os americanos. A vice-presidente tem buscado nomes conhecidos nesta reta final. Ontem à noite, em Houston, no Texas, apareceu ao lado da estrela pop Beyoncé. Amanhã, Kamala visita a Filadélfia, outro estado que a democrata deseja conquistar. 19 pessoas morreram e 6 ficaram feridas num acidente de ônibus no México. O motorista perdeu o controle da direção depois de bater num reboque carregado de milho que se soltou de um caminhão. O ônibus caiu numa ribanceira.
Por causa da escuridão, bombeiros tiveram dificuldades para socorrer as vítimas. O trabalho de resgate só terminou pela manhã. A polícia investiga se houve falha mecânica ou imprudência do motorista. O Nobel da Paz desse ano foi entregue para um grupo japonês que luta pelo fim das armas nucleares. Mas você sabia que soldados brasileiros já receberam essa honraria, Giovana? Eu não. Foi em 1988 pelo trabalho realizado em uma missão de paz na ONU, na guerra entre Israel e o Egito. No álbum, lembranças de uma atuação digna de prêmio. E não é exagero. A medalha está aí para comprovar. Na parede, os diplomas também não deixam dúvidas. Estamos diante de um dos homenageados com um dos prêmios mais respeitados do mundo, o Nobel da Paz. São pouquíssimos que têm. E para receber, você passa por um crivo. O Prêmio Nobel da Paz foi criado no ano de 1900 por iniciativa do empresário sueco Alfred Nobel. Na época, ele destinou parte da fortuna para homenagear personalidades com trabalhos importantes nas áreas da ciência e em prol da paz. Desde então, todo ano, uma pessoa ou grupo são escolhidos. Entre os que já foram premiados estão o presidente sul-africano Nelson Mandela, o líder indiano Mahatma Gandhi e a ativista paquistanesa Malala. A conquista do subtenente Edil Reis de Andrade é de 1988, um reconhecimento ao trabalho do grupo que fez a primeira missão de emergência da ONU no Oriente Médio. O Batalhão de Suez, como ficou conhecido, foi criado em 1956. Contava com militares do Brasil e de mais 9 países, incluindo Canadá, Suécia e Noruega. O grupo desembarcou na fronteira de Israel com o Egito em 1957. Durante 10 anos, atuou para manter a segurança do Canal de Suez, que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, e também impedir as invasões dos árabes no território de Israel e vice-versa. A missão era de paz, mas contou com momentos de tensão. Edil chegou a perder companheiros. Eles saíram exatamente no momento em que o tiroteio cessou. Aí eles foram, naquilo recrudesceu o tiroteio. Aí eles morreram. Edil foi convocado para a missão por falar várias línguas, incluindo árabe. Falava em árabe, nós somos militares da ONU. Edil foi para a reserva remunerada do Exército em 1978 como subtenente. Dos 25 anos de trabalho na corporação, tem orgulho do reconhecimento mundial que conquistou ao lado dos outros companheiros. A esposa de um velejador brasileiro vive um drama. Ela está sem notícias do marido desde que ele desapareceu há quase 2 anos. O homem foi visto pela última vez saído de uma embarcação no litoral paulista. Essas são as últimas imagens do veleiro antes do desaparecimento. O barco deixa a marina em Guarujá, litoral paulista, com as velas recolhidas e o motor ligado. Edson Gloden, de 66 anos, nunca mais voltou. 1 ano e 9 meses depois desse registro, não há pistas sobre o paradeiro dele. Até a Interpol, a Polícia Internacional, procurou pelo velejador. A Interpol entrou em contato comigo se eu tinha alguma coisa que eles para fazer o DNA. Foi passado para eles todo o material que eu tinha e aí eles vão se aprofundar com isso. A mulher de Edson chegou a contratar um avião particular para auxiliar as buscas dos bombeiros e da Marinha. Mas os trabalhos foram encerrados em fevereiro do ano passado. Era um domingo de sol. Edson saiu da Marina para testar o piloto automático do veleiro, que tinha uma autonomia de 25 horas de navegação. Ou seja, se ele sofreu um mal súbito a bordo, o barco continuaria navegando sozinho e poderia alcançar uma distância de mais de 200 quilômetros. Tem alguns testemunhos de pessoas que viram o barco dele virar para um lado, virar para o outro de uma forma um pouco mais brusca. Isso significa que ele estava com o piloto automático funcionando. Maria de Fátima viveu com Edson por mais de 30 anos, mas não eram casados no papel. Além de enfrentar o luto, ela precisa convencer a justiça que era a esposa dele, para poder comprovar a morte do velejador, o que ainda pode demorar cerca de 10 anos. É você estar num velório sem cadáver, é você estar completamente nas mãos da justiça. É que eu estou hoje. Um luto perene, é como se nada se resolvesse. Um jovem de 22 anos morreu num acidente entre 2 motos aquáticas em São Vicente, litoral paulista.
João Vitor Chagas bateu de frente com outro veículo perto de uma marina. O jovem sofreu traumatismo craniano e morreu no hospital. O rapaz que pilotava outra moto aquática teve ferimentos leves. Testemunhas disseram que João Vitor tinha ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Comerciantes paraenses investem em produtos sustentáveis e usam como matéria-prima o que iria para o lixo. Verdade, nas mãos deles, caroços de açaí viram energia para máquinas e cinzas são transformadas em tinta para calçados. Aproveitar recursos naturais extraídos da floresta para produzir biojoias. Foi com essa ideia que o Thiago investiu na criação de peças feitas de forma artesanal, com matéria-prima verde. Não é só uma peça, você acaba agregando a sustentabilidade também. O teu cliente compra por isso, né? É um peso muito grande. E hoje em dia as pessoas buscam também isso. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria e da Universidade de São Paulo revelou que 85% das indústrias no Brasil desenvolvem pelo menos uma prática de economia circular, onde o modo de produção é pensado de forma sustentável. Em Castanhal, nordeste do Pará, o Lauro investiu na produção de calçados feitos com caroço de açaí e borracha de seringais nativos. 70% do calçado é de borracha natural, 20% vem da fibra do caroço do açaí e o restante de óleos e vegetais da Amazônia. As matérias-primas ganham forma nessa fábrica. Para a gente fazer um produto que nem a sandália, um tênis de boa qualidade, a borracha também tem que ser bem tratada. O caroço do açaí é reaproveitado de empresas de polpas aqui da região. Ele é queimado e oferece energia para as máquinas aqui da fábrica. As cinzas também são reaproveitadas e servem para pigmentar os calçados. Mas a função principal é dar resistência e agregar valor ao produto. O trabalho é feito em parceria com mais de 1.500 famílias extrativistas da região do Marajó. A meta é beneficiar cerca de 10 mil até 2026. A gente tem o valor agregado do produto que nós compramos com nota fiscal e temos também aquele ajuda, né? Aquele incentivo para que ele acabe não deixando a sua árvore ali, aquela sua região ali ficar sendo desmatada. O resultado é geração de renda, sem derrubar a floresta. Em Manaus, o Rio Negro voltou a baixar e atingir a cota de 12,5 metros. O registro ocorreu depois de 11 dias de pequenas subidas. Esse fenômeno é conhecido como repique, comum durante o período de estiagem. Este mês, o Rio Negro atingiu a menor marca de profundidade já atingida nos últimos 122 anos. Chegou a 12 metros e 11 centímetros. Além de transformar a paisagem local, a seca agrava os problemas enfrentados pelas comunidades, principalmente no transporte de cargas. A Polícia Federal divulgou imagens da operação que desativou garimpos ilegais no Pará. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em garimpos ilegais de ouro em áreas de preservação ambiental e terras indígenas. A ação foi na região conhecida como Volta Grande do Xingu, na cidade de Altamira. Segundo a Polícia Federal, os garimpeiros fugiram ao perceber a aproximação dos agentes. Equipamentos usados para a extração de minérios foram destruídos. O JR faz uma pausa para o pronunciamento da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia. Voltamos logo em seguida com as dicas para os estudantes fazerem uma boa redação na prova do Enem. O Jornal da Record está de volta. No próximo fim de semana, começam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a principal porta de entrada para a universidade no Brasil. Na reta final, muitos candidatos se preparam para ter um bom desempenho na redação, o que pode ser decisivo para alcançar uma boa nota no Enem. Há menos de 2 semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio, está liberado chutar a resposta nesse cursinho pré-vestibular em São Paulo, mas só no palpite para o tema da redação. Mudança climática. E os temas ambientais são bem tendência dentro dos vestibulares como um todo. Os alunos estão na reta final do Enem, que este ano será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Por aqui, a redação segue como a campeã em causar frio na barriga. Acho que na hora, muitas vezes, a pessoa pode ficar nervosa e acabar esquecendo. Os estudantes vão encarar a redação logo no primeiro dia de Enem. A prova é considerada uma das mais desafiadoras, porque exige uma combinação de habilidades num curto período de tempo.
Não se perder no texto é fundamental para garantir uma boa nota. E para isso é preciso estratégia. Eu começo primeiro pela parte de estrutura de texto, então minhas ideias, o que eu sei sobre e o que eu tenho mais facilidade em questão de repertório. Eu sigo as competências, né, e a estrutura dos 4 parágrafos e tento já ter um modelo esquematizado na minha cabeça. A Catarina já tem experiência no assunto. Esse é o momento em que ela descobriu que tirou nota 1000 na redação no ano passado. Mentira! Uma redação bem escrita, eu acredito que seja uma redação que tenha originalidade e criticidade com relação ao tema que eles apresentam. Com os estudos que eu tive, isso me ajudou bastante, mas isso tem que ser estudado ao longo do ano. Uma redação bem estruturada deve ter introdução, argumentos bem desenvolvidos e conclusão. O Enem não está esperando que você dê a solução para todos os problemas, mas uma ação que seja factível de ser colocada em prática. No Paraná, indígenas usam a tecnologia para reflorestar e monitorar a Mata Atlântica. Com drones e notebooks, eles ajudam a preservar uma das florestas mais devastadas do país. Proteger a floresta. Esta é a missão do Pablo. A gente cuida da floresta porque é a casa nossa, né? Daqui que a gente tira o nosso sustento, daqui que a gente, né, consegue nossos remédios para fazer. Ele é um dos 60 indígenas que vivem na comunidade Tupã-Inhê-Cretã, que fica em Morretes, no litoral do Paraná. A aldeia abriga 3 etnias e foi construída em uma antiga fazenda de exploração madeireira. Os indígenas aceitaram o desafio de recuperar uma área equivalente ao tamanho de 100 campos de futebol na Mata Atlântica, que tem apenas 24% da vegetação original preservada no país. Até agora, o projeto já plantou 18 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. E se aqui na Terra as enxadas abrem os caminhos das novas árvores, no céu, drones ajudam no monitoramento para que elas cresçam saudáveis. É com tecnologia que os indígenas seguem a tradição de cuidar da floresta. Os drones mapeiam a área reconstituída e as imagens vão para o computador. Assim, os indígenas conseguem acompanhar quais mudas estão se desenvolvendo e quais precisam de replantio. A gente usava já mais as plaquinhas, né, identificando quantas mudas, o número da plaquinha. E com o drone e tablet já ficou mais fácil, né? No projeto, coordenado pelo Fundo Brasileiro para a Diversidade, os indígenas também aprendem sobre empreendedorismo florestal. A ideia é que eles possam cultivar e vender mudas e sementes para outras áreas degradadas no futuro. Ela quer utilizar o que tiver disponível para que eles possam conseguir, né, fazer as atividades que eles têm aqui dentro da comunidade. Se você não tiver envolvimento da comunidade, a gente acaba não tendo sucesso nesse projeto. Por aqui, a comunidade está consciente disso e bem envolvida. Desde quando o indígena nasce, ele já tem a missão de, né, pelo menos aonde ele mora, ele tem a obrigação de cuidar e ajudar a natureza, né? Um homem de 31 anos foi executado com tiros de fuzil em Rio Bonito, no estado do Rio. Jonathan Cardoso estava ao lado de um bar quando foi surpreendido por 3 homens num carro prata. Pelo menos 10 tiros foram disparados. Quando os bombeiros chegaram para fazer o resgate, Jonathan já estava morto. Um morador de um prédio em frente ao estabelecimento registrou a correria e o desespero dos clientes. 5 pessoas foram baleadas, 4 já foram liberadas e uma permanece em estado grave no hospital. Ainda não se sabe o que motivou o crime. O corpo de Jonathan foi levado para o IML da região. E veja a seguir, grupo recolhe cabelos e carreta distribui perucas para mulheres com câncer em Belo Horizonte. 95% de todas as motocicletas que rodam no Brasil são feitas em indústrias como essa, na Zona Franca de Manaus. No próximo bloco. Agora vamos ver a reportagem em que o presidente da Ucrânia disse que a Rússia planeja enviar tropas norte-coreanas para os campos de batalha. A entrada efetiva da Coreia do Norte na guerra é vista como uma nova escalada do conflito.
O líder ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de querer prolongar a guerra no leste europeu ao usar tropas estrangeiras. Zelensky também cobrou uma reação firme e forte de líderes mundiais. Áudios de soldados russos divulgados pela Ucrânia revelaram uma preocupação com a possível chegada dos norte-coreanos ao país. Em uma das conversas, um militar diz: "Que raio faremos com eles?" Nesta semana, o presidente russo, Vladimir Putin, foi questionado sobre as imagens de satélites que mostram a movimentação de tropas da Coreia do Norte no país. Putin fez mistério. Se houver imagens, elas refletem algo, disse. A aprovação de um tratado de defesa mútua com a Coreia do Norte no parlamento russo aumentou ainda mais a suspeita da participação do país na guerra. Um dos artigos desse tratado prevê assistência militar imediata em caso de uma das partes entrar em estado de guerra por uma invasão armada. O tratado ainda precisa ser aprovado pelo Senado russo, mas a Ucrânia e os Estados Unidos disseram ter evidências de que as tropas norte-coreanas estariam se preparando para uma entrada efetiva na guerra. Segundo o serviço de inteligência ucraniano, militares enviados pela Coreia do Norte têm ajudado os russos com informações sobre o uso de armamento. E cerca de 3.000 soldados norte-coreanos já estariam em treinamento na Rússia. A suspeita é que eles serão enviados para lutar na Ucrânia. Uma outra possibilidade seria enviar esses militares para a região russa de Kursk, para eles expulsarem o exército ucraniano da área. No total, cerca de 12.000 norte-coreanos podem ser empregados para apoiar as operações russas. A Coreia do Sul reagiu. O país, em eterno clima de tensão com a vizinha Coreia do Norte, anunciou que considera enviar armas à Ucrânia. Nesta semana, os Estados Unidos e a Coreia do Sul também realizaram exercícios aéreos conjuntos. Aqui no Brasil, começou a temporada de desova das tartarugas marinhas no litoral brasileiro. Em Sergipe, a expectativa é de 12.000 ninhos. No litoral baiano, são esperados cerca de 9.000 até o mês de março. É durante a noite que as tartarugas marinhas saem do mar para desovar nas praias do litoral. Aqui nesta faixa de areia de 5 quilômetros, dentro de um condomínio na região metropolitana de Salvador, são pelo menos 900 ninhos, todos sinalizados. Em um deles, a bióloga do projeto Tamar encontrou 84 ovos. Nesse período, de setembro a março, é o pico das desovas aqui na Bahia. Então, a gente recebe 4 das 5 espécies que desovam, que se reproduzem nas praias do Brasil. Isso faz a Bahia ser uma importante área de desova. Estes ovos ficam de 45 a 60 dias enterrados. Só depois chegam os filhotes, que correm em direção ao mar, em uma verdadeira batalha para sobreviver. O filhote, quando ele está nascendo, ele se guia pela luminosidade do horizonte. Então, é a espuma branca das ondas que chama a atenção dos filhotes, as estrelas. Isso que faz o filhote ser atraído e correr em direção ao mar. Somente nesta temporada de desova vão nascer mais de 100.000 filhotes nas praias da Bahia. Apesar de todo o esforço, de cada 1.000 tartarugas marinhas que nascem no litoral brasileiro, uma vai chegar à fase adulta. É o suficiente para preservar a espécie. No litoral baiano, são esperados 9.000 ninhos. Em Sergipe, a expectativa é de 12.000. Até março, elas vão ser frequentes nas praias brasileiras. Moradores e turistas conscientes também são importantes para a preservação. A gente faz solturas e convida as pessoas para participar, onde é feita uma pequena palestra explicando um pouco do ciclo da desova da tartaruga e o ciclo reprodutivo também das tartarugas. E isso ajuda, assim, a preservar a espécie. Que bonitinhas as tartaruguinhas, né? Agora, um outro assunto, a hérnia na parede abdominal é um problema de saúde que atinge 1/4 da população brasileira. Em São Paulo, o Hospital Moriá criou um instituto que oferece tratamento e cirurgias com auxílio de uma plataforma robótica.
No caminho para o trabalho, Evandro sentiu uma fisgada na virilha. As dores aumentaram e ele então resolveu procurar um médico. Eu fiz alguns exames como ultrassom e alguns outros exames de sangue e foi diagnosticado que tinha uma hérnia. O caso do Evandro era de hérnia inguinal, com indicação para cirurgia. O procedimento foi feito com a ajuda de uma plataforma robótica no Hospital Moriá, uma tecnologia de última geração. Nunca tinha visto um robô, não sabia como que fazia e eu fiquei surpreso, porque eu entrei no hospital de manhã, saí à noite, no outro dia quando eu acordei, sinceramente, parecia que eu não tinha feito nada vezes nada. Existem diferentes tipos de hérnias no organismo. A de disco atinge a região da coluna vertebral. A de hiato afeta o esôfago. E na região abdominal, a mais comum é a hérnia inguinal, que provoca fissuras na musculatura. A hérnia da parede abdominal é a mais comum no Brasil. Chega a atingir até 25% da população. A cirurgia aqui no Hospital Moriá é feita com o auxílio de um robô. A tecnologia permite a rápida liberação do paciente, que pode receber alta no mesmo dia. Cerca de 20 milhões de cirurgias são feitas todos os anos no mundo. Com a ajuda do robô, a eficácia agora é maior. Então você tem uma visão 3D, então você tem uma visão de profundidade que a laparoscopia não te dá, você tem um alcance de pinças muito maior do que o da laparoscopia, então você tem uma certa facilidade de mexer em locais mais difíceis, causando um trauma menor, e isso tudo contribui para uma recuperação mais rápida. O Hospital Moriá inaugurou um Instituto de Hérnia e Parede Abdominal, uma equipe multidisciplinar que vai proporcionar um melhor atendimento aos pacientes. Então lá a gente vai evoluir com educação, com pesquisa e sempre buscar novas tecnologias, novas técnicas, materiais de qualidade para entregar sempre o melhor para o paciente. Uma ação em Belo Horizonte distribui perucas para mulheres em tratamento contra o câncer. O caminhão estacionado na esplanada da Arena do Atlético Mineiro traz um pouco de alento para pacientes que lutam contra o câncer. Lá dentro estão perucas feitas com cabelos naturais, destinadas a mulheres como a Suzana, que trata um tumor no ovário e precisou raspar a cabeça há um mês. Eu escolhi essa peruca aqui para renovar minha beleza, para levantar minha autoestima. As pacientes foram convidadas para participar da ação antes da partida entre Atlético Mineiro e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Além da peruca, elas também acompanharam o jogo. Essa é a primeira vez que Derlaine assiste ao time do coração na nova arena. Fiquei muito feliz, quase não dormi de tanta ansiedade. O caminhão pertence a uma ONG que percorre vários estados brasileiros, entregando as perucas e recolhendo cabelos para confeccioná-las. Para fazer cada uma delas, são necessárias entre 3 e 6 mechas de pelo menos 15 centímetros. Todas são feitas a partir de doações. Essas perucas a gente doa com o nosso banco de perucas móvel, então parando na porta dos hospitais e fazendo a distribuição das perucas, e também enviamos para todo o Brasil pelos correios. Quando Cláudia viu o caminhão, decidiu ajudar, cortou os cabelos e saiu feliz. Tem muita gente precisando e o cabelo cresce rápido e todo mundo deveria doar, porque na medida do possível você está ajudando outras pessoas. Luciene era loira, mas agora está morena. Para ela, os cabelos novos significam a retomada da autoestima e um recomeço importante. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei demais, aí para mim pesou bastante. Mas depois, com os tratamentos, com tudo que a gente foi passando essa fase. Agora eu tô aqui morena. Eu era loura, agora eu posso ser o que eu quiser. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Uma entrevista reveladora com o ator Mário Gomes. E as imagens inéditas da polêmica mansão dele de 20 milhões de reais à beira do mar. Não tem preço. Não venderia de forma alguma. O galã de novelas foi despejado do imóvel de luxo onde viveu por mais de 2 décadas. Agora mora de favor nos fundos da casa da filha. Mas ele luta para ter a mansão de volta. Será que isso é possível? Que estão tirando o lar de uma pessoa. Como uma família ligada ao maior desmatador da Amazônia usava dinheiro público para destruir a floresta.
Acompanhamos com exclusividade 2 operações da Polícia Federal e do IBAMA contra o desmatamento. E em áreas de preservação ambiental, flagramos criação de gado. Quem são os acusados desse crime? A disputa pelo patrimônio milionário da campeã olímpica de vôlei Valeuska. Acabou com a nossa família. A justiça determinou que o viúvo não pode mais alugar o apartamento onde vivia com ela. O imóvel seria oficialmente da mãe da ex-jogadora, que agora quer tirar o ex-genro de lá. Quem tem razão nessa queda de braço? Ele virou outra pessoa. E tem ainda a cobertura completa do segundo turno das eleições municipais pelo Brasil. É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. Há 50 anos, a Zona Franca de Manaus incentiva o desenvolvimento e a criação de empregos no Amazonas. 95% das motocicletas do Brasil são produzidas nesse parque industrial. Polo industrial com 10 mil quilômetros quadrados, que contrasta com as belezas da Amazônia. Há mais de 50 anos, os habitantes de Manaus convivem com a floresta e a Zona Franca. Acredito eu que seja a fonte de renda desse estado, porque é onde está concentrado os empregos. Sem esses empregos aí ia ficar mais difícil ainda. Os números são robustos. Todas as empresas juntas geram mais de 120 mil empregos diretos e mais de 400 mil indiretos. Empresas que se instalam na região atraídas por benefícios fiscais. É uma via de mão dupla. As empresas se beneficiam do ecossistema fiscal e a região se beneficia porque as empresas geram emprego, geram renda, geram receita para o Estado. Só essa multinacional que produz motocicletas desde a década de 70 já passou de 5 milhões de unidades. Serão 330 mil fabricadas só este ano para abastecer o mercado de todo o país. Equipamentos inteiros ou assim, de peça em peça, como aqui na indústria que a Adriele trabalha. O Brasil já é o 6º produtor de motocicletas do planeta, só perdendo para o mercado asiático, que lidera a produção internacional. E o Polo Industrial de Manaus, ou Zona Franca, como ficou conhecida, é responsável por cerca de 95% de todas as motocicletas que rodam no país. Um produto nacional e também tipo exportação. Adriele nasceu e vive em Manaus, onde toda a família tem uma ou mais motos. Tem uma ligação muito forte devido ao Polo Industrial de Manaus, né? Ser ligada a 2 rodas, eu acho que tudo liga uma coisa à outra. Ela cresceu numa oficina que consertava bicicletas e motocicletas e aqui, no chão da fábrica, realizou um sonho, conseguiu um emprego. Eu sempre tive vontade, desde criança, de trabalhar numa fábrica do polo de 2 rodas, né? Pela essa curiosidade de ver como é que era montada, como é que fazia desde o início. Na indústria onde a Adriele trabalha, os 700 funcionários e máquinas produzem mais de 500 toneladas de peças todos os meses. Acreditamos que com nossa expertise no segmento de injeção plástica, ajudamos a alavancar e dar velocidade que o segmento precisa para alcançar as metas a serem atendidas. Metas da empresa e dos funcionários também. Em 4 anos, a Adriele já foi promovida 4 vezes e quer mais. Futuramente eu quero ser uma engenheira industrial. O Jornal da Record termina aqui. E amanhã tem a cobertura completa das eleições. Flashes ao vivo na programação e a partir das 5 da tarde a apuração dos votos desse segundo turno. Eleições 2024. O voto na Record. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as plataformas digitais da Record. Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo depois tem a Fazenda, você não pode perder. Uma boa noite para você. Vote consciente. Boa noite. A gente se vê.